Olá, pessoal. É um prazer tê-los por aqui para que nós possamos comentar brevemente o edital publicado ontem para o TJPA, juiz substituto, para que nós possamos enfrentar essa questão interessante. De início, é importante lembrar que é o mais extenso edital publicado esse ano em carreiras jurídicas em direito público, não só direito constitucional, como também direito administrativo. Realmente, o edital é muito extenso. Mesmo sendo muito extenso esse edital, há como se interpretar esse edital, há como se perquirir esse edital e há seguramente como se identificar as principais questões importantes desse edital, para que nós possamos direcionar a partir de agora o nosso estudo para esse certame que se aproxima. Notem que esse edital começa falando no ponto 1, em Constituição, ponto 2, Estado Democrático de Direito, ponto 3, interpretação da Constituição, ponto 4, aplicabilidade das normas constitucionais, ponto 5, controle de constitucionalidade, ponto 6, Poder Constituinte. Ponto 7, Poder Legislativo. Prosseguindo. Ponto 8, Poder Judiciário. Ponto 9, Poder Executivo. Ponto 10, Poder Executivo Estadual. Ponto 11, Poder Judiciário do Estado do Pará. Continuando o edital, fala no ponto 12, Federação Brasileira. No ponto 13, notem direitos e garantias fundamentais. No ponto 14, direitos individuais. Prossegue em direção ao ponto 15, direitos sociais. Ponto 16, direitos políticos e nacionalidade. Ponto 17, ações constitucionais. Ponto 18, Convenção Internacional sobre Direitos de Pessoas com Deficiência. Ponto 19, Constituição Estadual do Pará. Ponto 20, Tratados e Convenções sobre Direitos Humanos. Ponto 21, Ordem Econômica e Financeira. Ponto 22, Defesa do Estado Democrático de Direito. Ponto 23, súmulas do STF e do STJ. Mesmo, repito, sendo extenso, há como se identificar nesse edital três grandes linhas, três grandes premissas, para que nós possamos desenvolver a partir de agora o nosso estudo. Nota na página 1, começa a haver a menção ao ponto 1, ao ponto alusivo à Constituição. Então, claramente, o edital nos traz questões ligadas à teoria da Constituição. E nesse ponto destacaria, primeiro, poder constituinte originário, poder constituinte derivado, com destaque especial para a reforma constitucional e para distinções possíveis entre reforma e mutação constitucional. Depois, Constituição, com destaque especial para a definição de Constituição, o conceito recente de bloco de constitucionalidade, que o STF aludiu na ação direta de inconstitucionalidade 595, depois na ação direta de inconstitucionalidade 514, questões também ligadas a seus elementos, por exemplo, se preâmbulo integra a Constituição ou não, ação direta de inconstitucionalidade 2076, e questões ligadas à classificação da Constituição, em relação à sua origem, forma, histórico, modo pelo qual se elabora, extensão e estabilidade. Depois, traz o edital questões ligadas às normas constitucionais, com destaque todo especial para a efetivação das normas constitucionais, a classificação delas à luz da eficácia e da aplicabilidade. A clássica diferenciação entre normas constitucionais que possuem eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada, que declarem princípio institutivo organizatório ou princípio programático. Em seguida, há questionamentos ligados à hermenêutica constitucional, interpretação da Constituição, princípios básicos de interpretação da Constituição com destaque especial para a proporcionalidade, como o STF trabalha hoje com esse princípio no campo de direito público, processual e até penal, vedação da proibição deficiente, tempo razoável de um processo civil, penal, trabalhista, administrativo, legislativo, etc. Em seguida, sem dúvida nenhuma, inclusive o ponto 5 especial acerca disso, controle de constitucionalidade. Nesse caso, falaria de controle de constitucionalidade, controle de legalidade, controle de convencionalidade, abordaria os sistemas e métodos de controle de constitucionalidade, sistemas com destaque especial para a classificação que o divide em controle político ou judicial, preventivo ou repressivo, métodos com classificações dividem esse controle de constitucionalidade entre concentrado, difuso, via de exceção ou via de ação direta, controle abstrato principal, controle concreto principal, e abordar especificamente das 5 ações que o Brasil possui hoje em plano federal: a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva e a ADPF, que além disso o edital também pede controle de constitucionalidade em plano estadual no Pará. Destacaria, então, na Constituição Federal, o artigo 125, parágrafo 2º, que alude à representação de inconstitucionalidade, ou ação direta de inconstitucionalidade em plano estadual, e também o artigo 35, inciso 4º, que alude à ação direta de inconstitucionalidade interventiva em plano estadual, chamando-a de representação para fins de intervenção. Basicamente, a teoria da Constituição, a partir do ponto 1, seria, na verdade, isso. Depois chama atenção para um outro pilar. Chama atenção para o ponto 12 e para o ponto 7 e subsequente. O ponto 12, vejam, alude à federação. Aqui seria basicamente a conceituação do que é a federação e suas características, não só de constituição, como também de conservação. Em
relação à Constituição Federativa, destaque especial para a competência e sua repartição, em relação à conservação federativa, destaque especial para a intervenção federal, e como pode ser feita a intervenção federal dos modelos feitos no ano passado, Rio de Janeiro e Roraima. E depois volto ao slide anterior para que nós comecemos a abordagem dos pontos 7 e subsequentes. Veja, o ponto 7 alude aos poderes, legislativo, 8, judiciário, 9, executivo. E notem que é o destaque especial para poder executivo paraense do Estado. Abordagem de temas ligados então aos poderes, nos pontos 7, 8, 9 e também no tema 10. Ponto 7, por exemplo, quando se fala de poder legislativo, questões importantíssimas ligadas, por exemplo, a processo legislativo. Tema 8, por exemplo, tem um ponto específico no edital, Poder Judiciário, súmula vinculante. Ponto 10, por exemplo, executivo, presidência, poderes dados ao presidente, sua extensibilidade para o plano estadual, inclusive com o ponto 10. E por fim destaco uma terceira premissa aqui, que seria a partir do ponto 13, quando o edital alude a direitos fundamentais. A menção específica a direitos, garantias e depois também a menção a remédios condicionais. Em relação a direitos fundamentais, basicamente a abordagem dos direitos individuais e coletivos, sociais, nacionalidade, políticos, garantias constitucionais correspondentes e remédios constitucionais que as principais ações que o Brasil conhece: habeas corpus, mandado de segurança, mandado de junção, habeas data, ação popular, inclusive ação civil pública. Evidentemente, isso traz consigo também os títulos da Constituição especiais que tocam em algumas matérias ligadas a direitos fundamentais. Destacaria aqui os títulos 7 e 8. Título 7, ordem econômica, título 8, ordem social. Basicamente, é assim que está estruturado esse edital, com 3 grandes linhas de estudo: teoria da Constituição, teoria do Estado, teoria dos direitos fundamentais. Repito, teoria da Constituição, destaque especial para poder constituinte, Constituição, normas constitucionais, hermenêutica constitucional e controle de constitucionalidade. Concreto, incidental, abstrato, principal. Teoria do Estado, destaque especial para a federação e poderes legislativo, executivo e judiciário, também, por assim dizer, também funções essenciais de justiça, com destaques para carreiras de Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública. E, por fim, direitos fundamentais, com destaque para os direitos em si, individuais, coletivos, sociais, nacionalidade, políticos, garantias constitucionais, remédios constitucionais, e os títulos 7 e 8 da Constituição concretizam essas normas. Título 7, ordem econômica, título 8, ordem social. Espero muito boa sorte, um grande estudo. Teremos juntos um curso específico do SES para isso. Teremos junto aulas de constitucional com pílulas, que teremos várias para essa matéria, para que nós possamos concretizar. Isso foi visto agora em teoria e aguardo vocês na posse então. Muito obrigado, até lá então, valeu.